Pessoal, nós vamos começar o segundo bloco. Nós vamos falar um dos pontos mais importantes do nosso seminário, que é a qualidade de vida. Esse bloco abordará assuntos que lidamos no nosso dia a dia. O uso de tecnologia assistiva, a nossa prática ao lazer, o nosso emocional. Então, vamos chamar o pessoal que vai compor essa mesa. Em primeiro lugar, nós vamos chamar a pedagoga Ana Sara Tomé, do Triângulo Mineiro, né? Que vai falar sobre o tema tecnologia assistiva. E a Ana Sara também é guia intérprete, né? Ela vai representar o grupo Retina Triângulo Mineiro e vai falar sobre o tema tecnologia assistiva para a educação especial. Ana Sara? Pessoal, bom dia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito bem. Primeiramente, quero imensamente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Já acompanho o seminário todo ano. Para mim, é uma imensa alegria. Eu sempre aprendo muito, né, com os eventos da Ana. E para mim é uma alegria. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. E aí, rapidamente, vou me autodescrever. Meu nome é Ana Sara, né? Sou da cidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro, aqui de Minas mesmo. E nós viajamos a noite toda, foi uma diversão. E para nós é uma alegria estar aqui. Sou uma mulher morena, de cabelos presos. Estou usando uma bata preta. Uso uma bata preta e calça preta. O nosso tema de hoje, né? Eu trago um pouco das nossas experiências. O nosso tema de hoje é sobre tecnologia assistiva na educação especial, inclusão para a inovação. Eu trago aqui no nosso segundo slide uma breve descrição de todos os slides, até para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Então, os slides eles possuem fundo claro, letras predominantemente, né, preto e azul, e alguns deles aparece o símbolo internacional de acessibilidade. Na capa inicial, no centro, há pequenos pontos em braille, né, do título. E logo abaixo encontra-se a transcrição do título em braille, né, com meu nome, Ana Sara Tomé. E está o logotipo em sequência da esquerda para a direita, surdo e cegueira, Sintesp BR, Centro Brasileiro de Referência em Inovação Tecnológica Assistiva. E já no canto inferior aparecem as logotipos da Universidade Federal de Uberlândia, ProEx, Rede de Extensão UFO. Então, nas bordas, né, desse slide possui elementos gráficos, cores, curvas, linhas abstratas nas cores lilás, bege, rosa, posicionado no canto superior e inferior. Aqui, pessoal, logo no início, eu sou pesquisadora de tecnologia assistiva, vai fazer 4, 5 anos agora. Então, de cara aqui, eu já trago um pouquinho, trago aqui o alfabeto Braille, né? É um sistema de escrita, né, muito utilizado aí na educação para esse processo de alfabetização das crianças com deficiência. E como o Braille sempre fez parte das minhas pesquisas, juntamente com a língua brasileira de sinais, também trago aqui o alfabeto em Libras. Então, ao final aqui, eu trouxe alguns kits, eu vou te mostrar como que a gente monta e vou te explicar a codificação, porque a língua de sinais é uma língua, já o Braille é um sistema de escrita. Então, cada combinação, por exemplo, a letra A, estou segurando um cartão tátil que a gente desenvolveu, né, utilizando recurso de tecnologia assistiva, a gente implantou um imã, por exemplo. Então, a base do Braille, ela é de 2 colunas, né? A coluna da direita é de 1 a 3, né? Então, 1, 2, 3. Já a coluna da esquerda os pontos 4, 5, 6. Então, quando eu trago a representação dos pontos 1 e 2, eu estou representando a letra B. Aí, ao final, eu vou te mostrar o alfabeto completo, você vai entender certinho como é que a gente faz essa criação de palavras,
e como que a gente consegue realizar esse processo aí de alfabetização com as crianças com deficiência. Então, enquanto ele traz o controle, eu trago aqui no nosso primeiro slide, né, a Lei Brasileira de Inclusão, né, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o nosso documento norteador aí, que realmente vai nos guiar aí e vai realmente garantir os direitos das pessoas com deficiência. E na Lei Brasileira de Inclusão, ela já traz aí sobre o uso da tecnologia assistiva, ela já contempla isso. Então, realmente a nossa luta, né, quando a gente fala de tecnologia assistiva, realmente que a gente consiga tirar todos esses direitos da LBI, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E quando a gente fala aí sobre tecnologia assistiva, houve o CAT, né, o Comitê de Ajudas Técnicas, houve uma reunião para isso e foi trago aí um conceito, o que realmente é tecnologia assistiva. Antigamente eram muito utilizados aí os recursos, a palavra utilizada, por exemplo, produtos adaptados, recursos de acessibilidade, produtos inclusivos. Então, esse termo não era utilizado aí há muitos anos atrás. Então, em 2007 para frente, né, em diante, foi trago esse conceito do que é tecnologia assistiva. Então, ela é tudo que a gente consegue proporcionar autonomia das pessoas com deficiência. E aí eu não falo, eu trago aqui, né, que é o meu tema de pesquisa na educação especial, mas a gente pode trazer a tecnologia assistiva, órtese e prótese, na área da saúde, na hora do esporte, para desporto. As tecnologias assistivas são muito utilizadas aí, né, no esporte e no alto rendimento de atletas paralímpicos. Inclusive, o Brasil tem representado muito bem, né, o uso das tecnologias brasileiras em outros países, né? Recentemente, a gente teve atletas de Uberlândia que trouxe medalhas aí. Esse ano a gente teve vários campeonatos. Então, assim, então a gente traz esse viés, então tudo que a gente possa imaginar. Então, às vezes a gente pensa assim, mas a tecnologia assistiva é um recurso tecnológico complexo de software. Não. A partir do momento, na educação especial, por exemplo, né? A educação especial, nosso público são as crianças com deficiência. Então, a partir do momento que a gente consegue um lápis 2B, 3B, que vai ter que o aluno vai conseguir escrever de uma letra um pouco mais grossa, e ela vai trazer um maior conforto visual e vai oportunizar aquele processo de ensino-aprendizado ali naquele momento, nós consideramos uma tecnologia assistiva. Eu já desenvolvi tecnologia assistiva para uma criança cega com uma tábua de bife. Eu comprei uma petisqueira que ela fazia exatamente. Quer ver? Aqui eu estou segurando aqui uma base ampliada, né, do Braille, então é a base básica que a gente realmente tem que, né, que a gente utiliza. A partir da marcação, como eu disse aqui para o nosso colega, ela já traz a representação. Então eu falei, gente, o que eu posso fazer para oportunizar um Braille ampliado para essa aluna começar esse processo de alfabetização? Então eu fui no centro, comprei uma petisqueira grande de madeira que ela tinha da coluna aqui, né, representando os 3 pontos, e depois comprei a outra e comprei uma cola de madeira e colei. E fiz o teste e deu certo. Inclusive, esse recurso, eu estou fugindo da ordem aqui, mas logo, logo a gente se organiza aqui nos slides. Esse recurso, a partir dessa petisqueira de madeira que eu comprei, eu apliquei e deu muito certo. Então, a pessoa, eu comprei, inclusive, aquelas latinhas de plástico, e aí eu consegui colocar umas miçanguinhas para fazer o barulho, que aí eu consegui usar a petisqueira com um jovem surdo-cego congênito. Então, assim, é o que eu estou comentando com vocês. Às vezes a pessoa pensa assim, mas a tecnologia, então, é só para o alto rendimento, é uma linha Braille de 12 mil reais. Não. A partir do momento que seja um produto, um recurso, um serviço que vai dar oportunidade, vai dar autonomia, na verdade,
para eles processo de aprendizagem, de comunicação, aquisição de conhecimento, nós consideramos uma tecnologia assistiva. E aí, a partir desse desenvolvimento dessa petisqueira, por exemplo, foi o meu projeto de mestrado. E aí eu pensei, né, lá eu faço, né, sou pesquisadora de um laboratório de tecnologia assistiva da Universidade Federal de Uberlândia. O Sinteste BR é um centro brasileiro, né, de referência em inovação tecnológica. E aí eu pensei, falei, ué, mas se eu conseguir organizar essa petisqueira, então eu vou buscar, vou analisar a BNCC, vou ver quais as outras habilidades que eu posso trazer, inclusive conversando com esse professor, com o profissional de apoio, com a família. Então, eu não faço uma tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva ela é personalizada. Um modelo que eu crio, por exemplo, esse que é muito utilizado é o feito de EVA. Eu considero uma tecnologia assistiva. Muitas das vezes, a petisqueira vai ser mais funcional para um processo de alfabetização, utilizando um sistema, né, de escrita em braille, diferentemente de uma criança surdo-cega para outra criança surdo-cega. Então, isso vai depender muito. Então, quando eu fiz esse teste, fiz uma validação com 3 pessoas, deu certo, falei, então a gente vai utilizar, explorar um pouco mais da inteligência artificial, né? E aí eu gosto muito de entrar nessa parte da robótica, porque pensando nas crianças, né, com surdo-cegueira, a gente pode explorar elementos da robótica utilizando a partir de uma programação, elementos sensoriais, como, por exemplo, os sistemas de vibração, né, o controle de áudio, um display ampliado. Então, esse foi o nosso segundo ponto de partida, né, com um teste muito simples a partir de uma programação aí utilizando a robótica, né, utilizando aí o Uno. A gente começou, comprou, organizou esse material e criou a primeira coluna só em braille. Nem foi ele completinho aqui, igual eu fiz a descrição para vocês aí, esse quadradinho que cabe na palma da minha mão, né? Que ele tem as 2 colunas, de 1 a 3 e de 4 a 6. E aí eu inseri alguns elementos. Então, assim, a vibração deu certo. Esse display não está acessível porque ele era muito pequeno. E aí a gente avançou um pouco mais. E se a pessoa surdo-cega, se a criança surdo-cega, ela quisesse se comunicar, não na perspectiva da linha Braille, mais avançado, mas nesse processo inicial de alfabetização, utilizando o Braille. E aí a gente implantou, né, o teste, o chip, para que todo o registro que essa criança fizesse ficasse salvo para a gente poder fazer uma validação. Então, é quando inicia esse processo. Então, muitas das vezes, igual recentemente eu ouvi uma pessoa falou assim para mim, nossa, eu tive que mandar uma pessoa com deficiência visual embora porque ela não se adaptou aqui no trabalho. Falei, nossa, mas o que aconteceu? Não, então, ele chegava na portaria e aí ele não conseguia se locomover. Então, aí eu perguntei, mas vocês não proporcionaram, vocês não chamaram um guia intérprete, vocês proporcionaram um curso de orientação e mobilidade? Vocês pensaram na possibilidade de criar um mapa tátil? Ela falou assim, uai, mapa tátil? Não, mas isso, acho que é São Paulo que tem que ver isso. E aí, olha só, como é que pode, né? Eu fico um pouco, né, assim, incomodada. A partir do momento que a gente pega uma folha A4, a gente recorta um EVA e a gente constrói aquele ambiente, né? Em alto relevo, a gente consegue demonstrar, faz um dia, faz o segundo dia, esse caminho com essa pessoa na empresa grande, pequena. Cadê o piso tátil? Então, assim, quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de tecnologia assistiva, por exemplo, envolve um processo de personalização. Para uma pessoa vai ser muito tranquilo ela chegar e conseguir conduzir naquele ambiente, mas para outra pessoa ela tem o tempo dela. Não é uma questão de limitação, não. É uma questão do tempo dela. É igual no processo de aprendizagem de uma criança. Uma, de repente, ela vai se desenvolver e outra, em outro tema, também vai se desenvolver. É uma questão de tempo. Então, se houvesse, nesse caso que eu estou compartilhando com vocês, essa
esse olhar atento, né, à inclusão da pessoa com deficiência, realmente esse colaborador estaria na empresa. E aí eles sentiram dificuldade, né? Eu nem perguntei dos leitores de voz, né, nem perguntei da linha Braille, porque então existe também um processo, um olhar, né, atento. Eu acho que eu passei um pouquinho, mas pode passar, que eu acabei adiantando aqui algumas partes. Então, a LBI, né, ela traz lá no artigo 3, né, que a tecnologia assistiva são produtos, equipamentos, dispositivos, como eu comentei com vocês, para promover realmente a maior autonomia, né, aquisição de conhecimento. E então é muito importante a gente realmente ter esse olhar. Pode passar, por favor. Esse também eu já expliquei. Uma questão importante Uberlândia, na semana retrasada, foi a primeira cidade de Minas Gerais a aderir ao novo Plano Nacional Viver Sem Limite. E o interessante é que o Plano Nacional Viver Sem Limite, ele fomenta, né, envio de recursos para várias cidades do Brasil. Então é muito importante também esse engajamento das políticas públicas, porque isso também está relacionado à tecnologia assistiva. E um dos eixos do novo Viver Sem Limite é a acessibilidade, é a tecnologia assistiva. Quando a gente entra lá no portal, a gente consegue ver quantos laboratórios de tecnologia assistiva existem no Brasil, quais são essas ações que são feitas. Nada contra os importados, mas o Brasil tem muitas tecnologias assistivas realmente que foram desenvolvidas aqui. Inclusive, no nosso laboratório tem uma máquina, né? Ela cria mapas, né, com papel microcapsulado e ela consegue alcançar aí altas temperaturas. Então, se eu vou manipular esse papel, eu posso colocar, se eu vou usar uma cola 3D para criar um mapa tátil para essa criança no ambiente da escola, por exemplo, já coloquei no congelador e ela não realmente não teve nenhum problema. Então, é muito importante o fomento das tecnologias assistivas realmente no Brasil. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso também já falei sobre a definição. E aí eu comentei com vocês no início, né? Eu trouxe aqui essas duas categorias, né, de alta tecnologia, né, pensando na tecnologia assistiva, que aí a gente pode pensar em softwares, por exemplo, para a criação de pranchas de comunicação para crianças surdo-cegas, por exemplo, que estão nesse processo ainda de alfabetização. Ou a gente pode pensar nas baixas tecnologias assistivas, como, por exemplo, o lápis. O lápis se a gente comprar 2B, 3B, um lápis mais grosso, ele vai realmente oportunizar esse maior aprendizado para essa criança, vai ser acessível para uma criança com baixa visão, nós consideramos uma tecnologia assistiva. Pode passar, por favor. Esse também já falei. Aqui, pessoal, eu criei uma nuvem de palavras, e aí eu trago algumas possibilidades, né? Que eu já utilizei, né, de alguns projetos, utilizando a tecnologia assistiva, como, por exemplo, eu mencionei para vocês sobre a criação dos mapas táteis, símbolos gráficos, né, com a audiodescrição. Lá em Uberlândia, na prefeitura mesmo, no prédio da prefeitura, nós não temos o piso tátil no interior da prefeitura. E aí nós estamos desenvolvendo um mapa tátil num formato diferente, né, com a inclusão da audiodescrição, até que esse piso tátil, aliás, ele seja instalado, né, que é uma possibilidade. E aí, quando a gente fala também, né, das fontes acessíveis, quando a gente vai criar, por exemplo, audiodescrição, utilizando o QR Code para poder compartilhar, né, essa acessibilidade para outras pessoas. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Ilustração com texturas, que eu até trouxe no final, eu posso estar mostrando, compartilhando com vocês, né? Um mapa que traz aí a textura de elementos táteis. Pode passar. Aqui, pessoal, foi um dos nossos projetos, né? Esse é o Bloco Crescer. Rapidamente fazendo a descrição da imagem, né? Aparece a impressora 3D em funcionamento com uma base preenchida em peças circulares. Então, cada parte
traz um número branco de 1 a 4. E essa ilustração ela está em relevo e apresenta a configuração de mão da Libras. Então, são blocos táteis com fundo azul e traços brancos. Aqui, o que foi nosso objetivo? Quando a gente recebe uma demanda lá na universidade para a criação de um recurso em especial para uma criança, a gente observa o que foi realmente, o que foi colocado ali no PDI, o que está sendo trabalhado com aquela criança, né? Qual que é o planejamento do professor do atendimento educacional especializado. E aqui, em especial, esse professor queria trabalhar a questão de quantidade, né, o quantitativo, as tramas textuais, as tramas, né, em relevo para uma criança, né, surdo-cega, o baixo e o alto relevo, o encaixe e desencaixe. Então, a gente faz um casamento, né, entre essa solicitação que chega para nós, a gente faz todo um processo de avaliação com o professor, com o profissional de apoio, com a mãe, a gente recebe até familiares lá no laboratório, para a gente realmente conseguir que essa criança desenvolva essas habilidades aí a partir, né, da BNCC. Pode passar. Aqui, pessoal, então o Bloco Crescer, ele foi desenvolvido aqui, eu até trouxe para vocês, depois se vocês quiserem conhecer. Então, eu li o primeiro bloco, então tem mais um bloco redondo aí, de 1 a 4. Cada um desses números tem um encaixe e desencaixe. Já o bloco verde, nós ampliamos o braille, né? Muitas das vezes, a gente vai utilizar um braille, né, ampliação maior aí para essa criança que está iniciando, e a partir do desenvolvimento dessa criança, gradativamente, a gente vai diminuindo, por exemplo, aqui, esse que eu fiz a descrição para vocês no início, até chegar no braille pequenininho que está aí no nosso primeiro slide. Pode passar, por favor. Esse aqui é o impresso, né? A gente utilizou aí o contraste de cores, então a ideia é que ele fosse em formato de pizza, e conforme a criança fosse tendo a compreensão dos numerais, do braille, da libras, das texturas, das tramas, ela ia encaixando e desencaixando. Isso. Aqui, pode passar esse, que lá na frente vai ter uma imagem maior. Aqui, a gente quis fazer um trabalho de espaço e orientação dessa criança utilizando uma casa 3D em miniatura. Então, fazendo a descrição aqui para vocês, é um desenho 3D de uma casa com uma estrutura desmontável, né, composta por paredes, e apresenta ali os encaixes visíveis nas bordas. E a casa ela tem telhado marrom, né, uma cor escura, inclinado com telhas, paredes em tons bege, cinzas, janelas azuis, roxas. E já aqui na lateral esquerda tem a parede amarela e 2 janelas, e a casa está posicionada sobre uma base. Então a ideia é trabalhar as formas geométricas e o encaixe e desencaixe, por exemplo, a contagem. E aí todo esse material que a gente imprime, por exemplo, utilizando a impressora 3D, é utilizado aí por manufatura aditiva não tóxica. E aí ela traz a possibilidade também, se a gente quiser inserir imã, que foi o caso desse cartão, né, que eu comentei com vocês, Silvestre, se quiser mostrar para a Chico. Ele tem, dentro dele tem um cartão, é um imã, que aí ele traz, aí a gente criou aí uma tela interativa, e que a partir do momento que a criança reconhece aquela letra, né, aquela representação em braille, a criança pode começar as primeiras palavras. Ponto 1, letra A, ponto 1, ponto 2, letra B. Então, vamos formar a palavrinha aba. Forma para mim a palavrinha aba. E assim, a criança consegue realmente criar essas possibilidades. Pode passar. Aqui, pessoal, esse projeto ficou bem legal. É um plano inclinado, né? Que ele vai trazer um conforto ali para as crianças com deficiência com mobilidade reduzida, para as crianças com baixa visão, crianças com surdo-cegueira. E aí, ele é montável, ele encaixa e desencaixa. Então, é um desenho 3D de um plano inclinado colorido. Ele tem 2 bases encaixadas em formato aqui de L, com inclinação ajustável. Então, a criança consegue
tanto abaixar quanto levantar conforme seu campo de visão. Então, a criança, né, tem essa possibilidade aí de auxiliar ela nas aulas. E aqui ao final, né, a estrutura possui um recorte oval na parte superior, canaletas laterais e acessórios verdes com pinos presos a uma régua roxa sobre uma base inferior amarela. Aqui ele fechado, né? Essa mesma descrição que eu fiz para vocês, só que ele fechadinho. Então a criança consegue levar tranquilamente aí no seu ambiente escolar. E o legal é que foi bem positivo, que as outras crianças sem deficiência queriam também o plano inclinado desse aluno com deficiência. Aqui, pessoal, a gente desenvolveu um projeto, nós até batizamos de Projeto Enzo, né? Que é o nome da criança. Sempre que ela ficava emotiva, ela começava a tremer os membros superiores, né, os bracinhos, as mãozinhas. E aí a professora da educação especial nos procurou para desenvolver um apoio que pudesse, que ele tivesse realmente livremente o acesso de colocar o punho e tirar o punho quando isso acontecesse. Então, eu devia ter colocado ele montado, mas acabei esquecendo. Mas essa parte aqui à nossa esquerda, então a imagem mostra aqui, né, o projeto dentro da impressora 3D, né, com funcionamento, aparece até os bicos aqui, o extrusor, depositando aqui o filamento azul sobre essa base. E a peça de impressão, ela tem formato alongado aí nas laterais, né, com texturas, sendo um suporte anatômico aí voltado para o apoio de punho. Aí o que a gente fez? A primeira vez que a gente fez, né, a gente fez um molde em EVA para ver se ia dar certo. Quando a gente colocou para imprimir, quando eu encaixei meu braço, ele já estava furando meu pulso. Falei, vamos refazer. E aí a gente foi criar outra possibilidade. Quando a gente imprimiu a terceira versão, ele não tinha a elevação de altura. Aí a gente, vamos refazer. Às vezes um projeto a gente refaz até 12 vezes ou mais, sabe? E aí ao final, aí, depois de umas 8 versões, aí a gente foi, chamou a professora, chamamos o profissional de apoio, a criança. Muitas das vezes, o que a gente faz? Um diálogo com a criança. Que cor que você gosta? Ah, então você gosta do Homem-Aranha? Esse azul foi acho que a quarta ou a quinta versão. A versão final a gente batizou ela, fez ela de vermelho com preto por conta do Homem-Aranha. Porque a criança não queria ver esse recurso. E ao final ela foi se familiarizando e ela leva na mochila. Então é bem interessante. Pode passar. Aqui, pessoal, essa ideia dos cartões táteis vem realmente aí voltando aí nesse primeiro modelo que eu falo para vocês aí em EVA que eu trouxe, que ele é bem, assim, a gente utiliza bastante. O Silvestre, depois você mostra esse EVA. Aí o que acontece? Só que a gente queria minimizar o tamanho do braille para a gente conseguir ter uma dimensão para alcançar aí a fluência dessa criança. E aí a gente fez uma interação com um laboratório de outro país, eles apresentaram uma proposta, né? E aí a gente apresentou a nossa proposta, a gente fez uma interação dos dois laboratórios e foi muito positivo. Eles compartilharam esse modelo, né, com a gente inicialmente. E aí a questão que a gente realmente tem que preocupar é sempre também, essa criança às vezes pode colocar na boca, essas pontas, ela vai machucar essa criança. Então, tudo isso a gente tem que olhar. E muitas das vezes, a gente faz projetos muito bonitos, mas na hora de imprimir, começar a fazer esse processo de validação, é outra história. E aí a gente apresentou tá passando aí para vocês, vai chegar aí. Essa segunda opção, a gente queria ele um pouco mais robusto, menorzinho. E a nossa preocupação era que na hora que apresentasse os pontos em braille, ele deveria ter o contraste de cores e essa representação não podia sair, né? Porque a gente imaginou que essa criança poderia engolir essa peça. E aí foi esse que a gente colocou o imã. Ele está passando no auditório para vocês. A imagem que eu apresento aqui, que foi um projeto realizado pelo pessoal de fora, né?
É uma imagem, é a mesma imagem, só que ela tá mais fina, né? A nossa ficou mais grossinha. Então, essa aqui ficou um pouco mais fina. E aí, eles apresentaram também, em cada cartão tátil, é como se fosse o mesmo tamanho de um cartão de crédito. A primeira parte superior é a base do Braille. Tem uma divisão que eles colocaram no meio, que eu sugiro tirar, porque essa separação não fazia muito sentido. E aí, olha que interessante, né? Quando eu entrei, eu realmente não tinha esse conhecimento. Muitas das vezes, por exemplo, a gente tem um caso de uma professora, né, de Braille, que é nossa pesquisadora também, e ela falou assim, Ana, como que é a palavra A? Eu falei, o quê? Ela falou, como que é a palavra A? Eu quero escrever meu nome, porque ela só escrevia em Braille. Eu falei, gente, então a gente tem que trazer uma possibilidade para a pessoa, né, com deficiência visual, com surdo e cegueira, ela ter o conhecimento de como que é a forma dessa palavra na língua portuguesa. E aí ela falou assim, nossa, então o A é desse jeito? Vamos de novo. Aí a gente começou, fez uma pequena oficina com ela, que ela queria. Eu quero fazer uma rúbrica com o meu nome. E aí a gente criou aí nesse processo dos testes iniciais para ela saber. E isso nunca tinha passado na minha cabeça. Então eu falei, nossa, olha o quanto a gente aprende, né? Então é muito importante. Quando a gente vai desenvolver qualquer coisa, eu não estou desenvolvendo para mim. Né? A gente tem que convidar professores surdos cegos, professores de braille, consultores em audiodescrição, a família, o profissional de apoio, porque quem está mais com essa criança é o profissional de apoio, é o profissional né, o professor de ensino regular, é a professora do atendimento educacional especializado. A gente pode achar, nossa, ficou maravilhoso, mas se não for funcional, não é tecnologia assistiva, se não vai oportunizar essa autonomia, não vai estar certo. Pode passar. Aqui que a gente fez nesse outro projeto foi um mapa tátil, né, para trabalhar aí. A gente já estava trabalhando nessa questão aí da casa, né, com essa criança. E aí aqui na imagem ela traz um material educativo, né, foi impresso em impressão 3D, então ele tem uma base cinza. Nessa base cinza tem miniaturas de formas geométricas. Então aqui à direita tem o nome dessas formas, por exemplo, o trapézio, tem o desenho do trapézio e o trapézio em braille, né, escrito ampliado. E também escrito à tinta em relevo, e a gente colocou esse nome em relevo por conta dessa contribuição da professora pesquisadora, né, de braille. E aí que à esquerda, né, tem um desenho aqui de uma casa desmontada por meio dessas formas geométricas, já que a gente queria trabalhar essas habilidades. E aí, fazendo esse casamento aí com essas texturas, né? E aí, muitas das vezes, assim, eu ouvi isso, né, quando a gente estava trazendo alguns projetos, né? Ah, mas e as cores? E aí, sempre que uma tecnologia assistiva sendo funcional, ela é para todas as pessoas, né? São para as crianças videntes, são para as crianças com deficiência, então é para todas as pessoas. Então, alguns recursos a gente traz essas questões das cores para trabalhar e para explicar. Ah, o amarelo, o que que a gente pode? Ah, o tom amarelo lembra o sol, é quente, o mel quente lembra o amarelo. Então, a gente vai fazendo essa correlação com a metodologia de contexto, tá? Pode passar. Aqui a possibilidade aqui, né, de um globo. Esse globo não foi comprado, foi feito, né? Então mostra a imagem de um globo em relevo, né? Um mapa aí do Brasil. E cada estado possui cores diferentes com a inserção do braille. Pode passar. Aqui, pessoal, até trouxe para vocês. No Plano Nacional Viver Sem Limite, tem eixos que fala sobre os livros, né? E aí a gente pode trazer as possibilidades quando a criança está nesse processo de alfabetização, uma criança surdo-cega. Como que a gente vai mostrar, oportunizar, dar esse caminho para ela ter essa vivência de mundo, né? Ah, as frutas na árvore, na história conta a escada, tem uma escada, a gente tem que conseguir subir essa escadinha. Então, como é que a gente vai trabalhar, né, a tecnologia assistiva no desenvolvimento de livros, elementos sensoriais
desenvolver habilidades aí a partir do PDI que é passado e a ludicidade. Então, foi esse sentido que a gente foi trazendo isso. Aqui foi validado, né? A gente escreveu aí o Mistério do Tesouro em Braille, até trouxe ele aqui para vocês. E a criança, e foi bem legal que tem uma página, né, da árvore. Ela falou assim: Nossa, a árvore tá cheia de frutinhas. Então a criança leva a imaginação. Aí a partir disso a gente coloca as frutas, o nome da fruta em braille, coloca as texturas. Pode passar, por favor. Aí aqui, ó, ele até trouxe para vocês. Aí eu coloquei aqui propositalmente uma cordinha. E aí eu coloquei a etiqueta. Isso. A gente tem uma loja muito boa lá em Uberlândia que vende esses elementos, né? As fitas, as tramas. é, eu fiz aqui uma simulação da árvore, então eu coloquei a etiqueta em braille, coloquei a letra ampliada, árvore, folhas, troncos, e aí vai trabalhando essas habilidades, né, com a criança. Pode passar. Pode passar isso também. Aqui, pessoal, tinha uma parte que a gente colocou das algas marinhas. Como que a gente vai representar as algas marinhas nessa história? A gente trouxe aqui uma página, a gente fez uma aplicação de umas luzinhas de Natal com uma tartaruga em relevo. E sabe aqueles enfeites do Halloween? Aquelas teias? A gente colocou um plástico, colocou ela, e aí a gente colocou a mão da criança simulando as algas marinhas. Como que é? Como é que a gente vai explicar para a criança, né? Como que é as algas marinhas? Então a gente traz essa representação, com o livro tátil. Pode passar. E aí, pessoal, só caminhando aqui para a gente finalizar, o ano passado a gente lançou lá em Brasília, né, uma história em quadrinhos, que a nossa personagem principal da história, aliás, a história, né, o nome da história é A Turminha do Paralímpico, uma jornada de inclusão e amizade do Cerrado. Então, na história, a narrativa traz, né, o uso da tecnologia assistiva, as formas de comunicação utilizada, né, por pessoas surdo-cegas, a conscientização do nosso cerrado aqui da nossa região e também sobre sobre o esporte paralímpico. E aí a Mariana, que é a nossa primeira personagem aqui, na imagem mostra 7 personagens, um é o guia, e aí são 6 crianças. A nossa primeira criança é a Mariana, é uma criança surdo-cega que utiliza uma bengala aqui branca e vermelha. Tem o Enzo também, que faz parte desse projeto. Pode passar. Aqui é a capa, né, da história, aqui na ilustração colorida de uma paisagem aqui lá, né, do nosso cerrado, com árvores amarelas, céu claro ao fundo, e ao centro personagens infantis interagindo aí com animais típicos, como a arara canindé, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará. E entre as crianças há uma personagem surdo-cega, usa bengala branca e vermelha, óculos escuro, e o Enzo, né, que é o personagem que está na cadeira de rodas, né, usa cadeira de rodas na cor azul. Pode passar. Só para finalizar aqui, pessoal, quando a gente fala das histórias em quadrinhos, é muito importante quando a gente traz a audiodescrição, né, para essa narrativa. E aí, junto com 2 audiodescritores na de Uberlândia, a gente começou a fazer esse trabalho, né? As letras, eu vou fazer a leitura, mas as letras iniciais que estão na cor azul, é tudo audiodescrição de um quadradinho, né? Aqui de um quadrinho, na verdade. E o que é preto é narrativa. Porque se a gente fazer só a leitura da narrativa, por exemplo, Pedro, quero ser grande como tamanduá-bandeira. E aí a Mariana fala, e eu rápida como um tatu-galinha. Se não houver a inserção da audiodescrição, onde que vai estar a ludicidade, a imaginação, né, dessa criança? Então, só fazendo a leitura aqui para vocês. Então, no quadrinho, né, Enzo levanta os braços com empolgação e exibe um sorriso largo. Mariana segura a bengala com firmeza, levanta para o alto, abre os braços, expressa alegria. E Enzo, e aí vem a narrativa. Aí depois, Mariana levanta os braços e sorri, porque eles estão comemorando ali com os braços levantados. Então, a importância de unificar aí a audiodescrição das histórias em quadrinhos com a narrativa. Pode passar.
A gente começou também a partir das produções de tecnologia assistiva, envolver as crianças nesse mundo, né? Explorando aí as tecnologias assistivas com oficinas de impressão 3D. 3D. Então foi muito positivo. Pode passar. E aí foi muito positivo aqui nesse slide, né? Mostra 3 imagens, né? Com crianças e adultos, né? Produzindo aí possibilidades de protótipos em tecnologia assistiva. Então foi uma caneta, né? De uso de impressão 3D, cento e poucos reais que nós compramos. E aí a gente organizou as habilidades que a gente queria trabalhar conforme a BNCC, passando nas oficinas de impressão 3D aplicada à tecnologia assistiva para as crianças. Pode passar. E aí, como eu comentei com vocês, né, sobre a descrição nos quadrinhos, nas narrativas e nas histórias, eu e um amigo, né, lá do doutorado, a gente desenvolveu, está em desenvolvimento, não está pronto, eu estava falando aqui agora há pouco, e tem que acho que uns 35, 40 dias, a gente desenvolveu um prompt para auxiliar nesse processo de audiodescrição para professores da educação especial. E aí a gente desenvolveu esse assistente, né? É o Describot, nós batizamos ele de, pode passar, de Describot. E aí ele está em teste, e olha que interessante, você estava falando sobre isso. A gente criou mais de 70 diretrizes, porque a audiodescrição não é só eu vir aqui, né, e fazer a descrição. Existe uma técnica para isso, verbos para isso no presente. Não, a gente não expõe a nossa opinião. Então a gente teve que ir moldando, né, validando esse assistente que está em desenvolvimento. E no início isso é muito sério, né? É muito bom quando a gente explora aí a IA, os recursos de tecnologia, mas a gente tem que ter esse certo cuidado também. Pode passar. E aí, pessoal, quando eu comentei com vocês no início do slide, né, quando eu comprei a tábua de bife, né, e aí eu falei, gente, essa tábua de bife não pode ser só uma tábua de bife, né? Então eu fiz no Canva um protótipo básico do que eu queria que tivesse, né? Então a gente colocou ali, pensando, um display ampliado, né? É um projeto para alfabetização de crianças com surdo e cegueira, então a gente elevou o tamanho dessa base, né? Com botão de liga e desliga. Então tem o alfabeto, né? Completo aqui em braille. E aí a gente colocou ali também para quem possui, né, resíduo auditivo, colocou um som. Então aqui a gente, a partir desse esquema, né, a gente começa a ver se vai dar certo ou não. Pode passar. E aqui ele já está um pouco mais desenvolvido, né? E aí, olha que interessante. Então, a partir de uma tábua de bife, a gente começou a utilizar aquele Raspberry Pi, né? Que ele tem mais funcionalidades porque ele é um mini computador. Então, ele traz outras possibilidades. E aí acredito que até daqui uns 2, 3 meses ele já vai estar finalizado. Aqui, só fazendo a descrição para vocês, é um desenho 3D, né, de um dispositivo chamado tablet em braille, né? É um aparelho retangular com corpo nas cores verde e amarelo, né? É só mesmo o desenho, não vai ficar nessa cor, não está acessível. Então, na parte superior esquerda, há uma tela preta à direita, né? Está escrito o tablet em braille e possui uma tela de um display. E abaixo tem 4 botões circulares e coloridos, amarelo, verde. Na parte já inferior, há o teclado de consulta, né, do sistema Braille, com letras com alfabeto em Braille acompanhadas de suas representações. Pode passar. Aqui é uma das fotos do meu projeto, né, de mestrado, desse recurso em desenvolvimento, né, um jovem surdo cego. E aí a gente teve aí algumas adaptações dessa mesma tábua de bife que era para outra pessoa. A gente começou, aplicou com ele para ver o que ele achava. E interessante, a gente, estou segurando aqui uma bolinha amarela, né, impressa em 3D. A gente fez 2 formatos de encaixe e desencaixe. Então, de cara, a gente viu com ele, validando com ele, que não tinha dado certo. Pode passar. E para finalizar, eu gostaria muito mesmo, e acho que vai me perdoar, mas eu tinha que compartilhar essa foto, né, que ela compartilhou comigo, se eu não me engano, no ano passado, tomara que ela não brigue comigo,
mas ela compartilhou essa foto, né, finalizando aqui minha fala, da participação dela na terceira Conferência Mundial da Helen Keller, quando ela esteve com a professora Nice na Arábia Saudita. E aqui na imagem eu fiz uma descrição, inclusive publiquei um artigo recentemente, que eu acho que é muito rico, e quando ela esteve nesse evento, então fazendo a descrição aqui para vocês, então é uma foto colorida, antiga, registrada em um ambiente interno, ornamentado com paredes vermelhas, tapete estampado e detalhes em bege, vermelho e dourado. Acima da cena principal da foto, na parede, ao fundo, há uma fileira de retratos emoldurados. Ao fundo, várias pessoas estão em pé, vestindo trajes tradicionais árabes, com túnicas brancas e coberturas na cabeça. No centro da imagem, 3 homens se destacam. Da esquerda para a direita, o primeiro usa trajes árabes brancos com detalhes dourados. O segundo veste túnica marrom com detalhes dourados e brancos. E o terceiro também trajes brancos e dourados. Aperta a mão de uma mulher branca. Ela possui cabelos grisalhos, curtos até curtos e soltos, usa óculos e se inclina levemente ao estender a mão, né? Essa é a nossa saudosa professora Nice Saraiva Tozino, que foi professora na Escola Paroquial de São Caetano do Sul, né? Foi grande referência na área da surdo-cegueira. E durante o cumprimento, ela segura com a outra mão as mãos de uma mulher que está ao seu lado, uma mulher negra de cabelo curto, que também usa óculos e usa um vestido azul claro, que está aqui conosco a carinhosa Chica, né? Maria Francisca é um arquivo pessoal dela e eu queria compartilhar aqui, finalizando a minha fala. Muito obrigada, pessoal. Se precisar tirar alguma dúvida, quiser conversar, trouxe os materiais, ao final estou aqui à disposição. Muito obrigada.